Através de um homem entrou o pecado na nossa vida. E através de um homem também é tirado o pecado da nossa vida. O Adão lá no jardim do Éden, foi nele que a humanidade caiu. Foi nele que nós caímos. A desobediência, a corrupção dele, nele nós fomos herdeiros do pecado. E fomos destituídos da presença de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, está no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E este pecado, esse todos pecaram, está exatamente na pessoa do Adão, lá no Éden. Mas em compensação, a Bíblia aponta Jesus, o nosso Salvador, aponta ele como o segundo Adão. Por um homem só entrou o pecado no mundo, mas por um homem só o pecado é tirado do mundo. Quando João Batista ele veio anunciando o Salvador. João Batista era um primo de Jesus. Quando Maria estava grávida de Jesus, a sua prima também estava grávida de João Batista. E João Batista foi enviado por Deus exatamente para anunciar a vinda do Salvador, Jesus. Então, quando João Batista já estava fazendo seus discípulos, já estava anunciando, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do reino. A palavra de Deus fala que preparando o caminho para a vinda do Salvador, aconteceu o seguinte, que ele estava com os seus discípulos e quando ele levantou a cabeça, ele viu Jesus chegando. E essas foram as palavras dele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que ele tira o pecado do mundo? Porque ele veio e pagou o nosso pecado. Pecado que nós podemos chamar de original, ou seja, o lá do Éden. A conta que a gente devia. A palavra de Deus, ela mostra que a nossa situação depois do pecado, ela se tornou uma situação de morte. Nós morremos em Adão. A nossa natureza caiu em Adão. E nós nos tornamos, segundo a palavra de Deus, mortos nos pecados e delitos. Morte, na Bíblia, a separação de Deus significa morte. Então, em consequência disso, Jesus como o segundo Adão, a gente conhece muito bem a história. Ou a história contando a realidade. Que Jesus lá no Mateus capítulo 4, por exemplo, está escrito, tem alguns outros endereços na Bíblia onde está escrito, quando Jesus estava sendo pecado pelo diabo, tentado pelo diabo.
Se for narrar essa história toda da tentação de Jesus, é muito longo, não vamos entrar nisso. Mas resumindo, a intenção do diabo era exatamente fazer com Jesus o que ele havia feito com Adão. Só que a diferença é que o Adão, ele entregou, digamos, ele entregou o ouro ao bandido. E com ele caiu toda a raça humana. Mas em Cristo, representando o segundo Adão, nele nós somos restituídos à presença de Deus. Voltamos ao nosso estado original. Viemos de Deus. A palavra diz que Deus nos projetou nele, antes da fundação do mundo. Somos projetos dele. Então o nosso estado original é Deus. Saímos de Deus. Em Adão, perdemos a vida, perdemos a presença de Deus. E em Jesus, voltamos ao nosso estado original, o nosso Deus, através de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Agora você imagina que o nosso estado original. Às vezes as pessoas falam assim, não, fulano, quando a gente morrer a gente vai para o céu, ou para o paraíso, ou estar junto de Deus, o nosso destino é esse. Não, se a gente analisar, é a nossa origem. E em Cristo voltaremos para lá. Pense nisso, em nome de Jesus. Amém.